Estamos de volta em mais uma transmissão de Orion. Hoje eu quero falar sobre a psicosfera do planeta que a gente tem vivido ultimamente e vou mostrar aqui umas imagens representativas que as pessoas estão moldando em cima das IAs generativas, né? Então é como eu sempre digo, né? A psicosfera do planeta está tão doentia que até mesmo a inteligência artificial consegue projetar exatamente aquilo que as pessoas pensam, né? E esse negócio é tão interessante que, para quem assistiu o vídeo aí, Somos Todas Consciências, quer ver? Deixa eu colocar aqui, que foi esse vídeo aqui, onde eu dizia que todos nós somos consciências únicas e tal. A IA fez isso aqui para mim exatamente como eu havia visto na minha projeção. Se você assistir esse vídeo aqui, você vai ver do que eu falava lá, né? Então, corre lá e dá uma olhada. E é impressionante a capacidade que essas tecnologias têm de reproduzir aquilo que a gente pensa, né? Então aqui está um outro exemplo, né? Os seres que eu vi eram semelhantes a isso aqui, ó. Exatamente como eu vi na minha projeção, foi a representação que a IA fez para mim. Seres parecendo com insectoides, né? Eu vou mostrar num outro vídeo, um vídeo sobre as raças, né? Foi muito bem elaborado um vídeo que eu vou trazer na próxima sequência. Então, para você ver, né, a representatividade que essa IA conseguiu trazer para uma imagem que eu pedi para gerar, né? Mas enfim, isso aqui é só para mostrar para vocês aquilo que tem sido representado hoje em dia na sociedade. E a sociedade, ela está tão doente que eu costumo dizer aqui que não tem mais volta, tá? O caminho da moralidade já se perdeu, as pessoas não têm o mínimo do pudor mais. A violência está extrema para tudo que é lado. Basta você olhar as notícias aí que você vai perceber. Como eu já falei num vídeo anterior, a violência perdeu o controle, né? Então, assim, qual é o caminho a seguir? Infelizmente, não sabemos o caminho a seguir. Mas segue a nossa trilha do Libertes para que você pelo menos consiga expandir sua consciência e abrir a sua mente para o mundo que a gente vive, né? Eu vou mostrar umas imagens aqui, ó. Olha só essa imagem. É impressionante a capacidade que a IA teve de gerar essa imagem. Observa aqui o que você vê aqui. Acho que no mouse aqui dá para centralizar. Deixa eu dar um stop aqui para eu abrir uma ferramenta aqui para poder sinalizar aqui. Que aí eu consigo fazer umas marcações aqui e fica legal. Bom, então aqui acho que já dá para a gente fazer alguma coisa. Então aqui, ó, se você observar, olha que interessante esse desenho aqui. O que isso aqui parece? Uma representação de uma força suprema que governa, quem sabe, o submundo, as almas, as pessoas, né? Influenciado talvez por seres de outros mundos, né? Que eu imagino que sejam diversas raças, né? E aqui a gente vê, deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu ver qual que é esse outro comando, já fiz tudo errado aqui. Aí aqui nós vemos essas outras figuras de pessoas deformadas, né? Isso aqui a gente vai lembrar de quê? Do abismo de Ranieri, a divina revelação do inferno, onde as pessoas pagam pelos seus erros, né? Aí deu uma falhada nesse canto aqui, ó. Isso daqui foram imagens geradas que eu peguei aqui no Reddit, que é uma rede social semelhante ao X, né? O antigo Twitter. E as pessoas elas geram essas imagens lá. Então, assim, só para você ter noção, além da capacidade que a ferramenta tem de fazer isso, é o prompt, né? Aquilo que foi escrito para desenhar isso aqui. Literalmente, a gente pode, né? Para quem já seguiu algumas casas espiritualistas aí,
Eles falam dos magos que controlam o submundo, dos magos que controlam aí o submundo, o destino das pessoas e por aí vai. Vamos ver a próxima imagem aqui. Aqui uma outra imagem muito interessante, né, cara? Aqui se a gente olhar ela nos mínimos detalhes, a gente consegue ver bastante coisa, né? Aqui a gente vê a representação da morte, né? A gente pode ver aqui, não entendi bem esse bastão aqui, do que seria. A gente vê as pessoas caindo num lago de sangue aqui, ó. Olha que coisa maluca, né? Diversos seres deformados. Aí para quem assistiu o filme do Constantine, vai ver que quando ele vai no inferno, você vê coisa semelhante a isso aqui que a gente está visualizando. Aí a gente pode ver aqui seres de todos os tipos, vivendo talvez em diversos cosmos aqui, né? Aqui tem algum tipo de representação que eu não sei o que é. Aqui também tem outra deformidade. Para você ver o nível que a psicosfera humana hoje está vivendo, ó. Olha esse outro aqui, mais uma representação dos magos aí. Então a gente tem pessoas aqui sendo mutiladas. Se vocês lembrarem do livro do Abismo de Ranieri, até também o livro de Dante, né? O livro de Dante também, que é o Inferno de Dante, ou a Divina Comédia, né? Que foi um dos livros que a Igreja Católica manipulou bastante coisa ali dentro. Aqui você pode ver um tipo de representação do que acontece lá, né? Que você é mutilado pelos crimes que você cometeu, pelas coisas que você fez na vida. Então tudo vai acontecer contigo dessa forma, né? As punições elas virão, né? A gente pode ver que tem um chefão aqui, né? A gente também já viu esse tipo de representação aí nos filmes, né? Um exemplo disso, Aquaman, né? Poseidon dos mares, né? Também carrega um tridente. Olha essa outra imagem aqui. Aqui já é uma imagem um pouco mais forte, né? Já mostra literalmente o que acontece com aqueles que vão para o submundo. Tudo tem sempre dominação e submissão. Tem sempre alguém que está governando, sempre alguém com poderes e outros que estão sendo punidos por isso, né? Podemos ver aqui entidades malignas aqui, deformidades e por aí vai. Parece que isso aqui é até um espelho, né? Muita gente tem nos últimos dias aí falado muito sobre os espelhos, né? Que são portais. Aqui uma outra mais forte, eu não vou estender muito aqui, a gente consegue ver aqui que parece que tem vários orbes aqui. Não sei se são planetas, aqui parece muito com representação de um disco ou de Saturno. Combinações genéticas, né? Do jeito que a gente pode ver aqui, ó, para quem já viu aí sobre os Greys, né? Manipulações genéticas, dá para ver aqui os antigos astronautas aqui. E como sempre, a representação de Saturno sempre está envolvida, né? Porque isso aqui praticamente é Saturno. Parece muito com um disco, né? Olha essa outra imagem também, né? Então, forças do mundo externo sempre influenciando os seres humanos. Muita loucura. Esse outro também. Aí fica a cargo de cada um de vocês imaginar do que seria isso aqui. Manipulação, sempre tem manipulação, submissão e combinações genéticas, e escravidão e por aí vai. Mais uma vez, da mesma forma, né? Então, uma pessoa praticamente sendo sugada a sua energia aqui pelo seu plexo solar aqui, ó. Sua mente enraizada em alguma coisa, sei lá, neuropsicossomática, não sei. Seres aqui manipulando, entidades, anjos, né, travestidos de demônios travestidos de anjos, coisas muito loucas, né? Aqui está uma imagem preto e branco. Praticamente todas as pessoas ou almas estão aqui em volta de um ser supremo. Essa é a imagem mais louca ainda, né?
com muitas deformidades. Essa mais doentia ainda, eu não vou nem tecer comentários, mas se você lembrar desse desenho, você vai ver que eu falei no início aqui de uma entidade religiosa, né? Parece que isso aqui é muito parecido com algo que a gente já viu por aí, né? Papa, né? Não vou estender muito, ó, sempre a representação de Saturno sempre está em algum lugar. Aqui é nítido que isso aqui parece uma representação do Papa. Enfim, símbolos ocultistas que a igreja usa. Mais uma vez, essa imagem vocês já viram em algum lugar. E assim por diante. Vou botar lá na outra imagem para não ficar tão pesado isso daqui. Então, mais uma vez, como eu sempre digo aqui, todas as pessoas nesse mundo, ou elas são prisioneiros, alunos prisioneiros ou professores prisioneiros. Por mais que as pessoas batam o pé dizendo que isso parece muita loucura, basta você olhar no mundo aí fora. Olha no mundo aí fora que você vai ver tudo isso que eu tenho falado aqui. Quantas e quantas pessoas não vivem manipuladas hoje? A psicosfera do planeta está tão doente, que todas as vezes que você abre um noticiário, você só ouve notícias ruins. Você nunca acorda de manhã e tem uma notícia boa que te favorece em alguma coisa. Só taxação disso, daquilo, impostos, sofrimento, morte, assassinato e por aí vai. E aí é aquela coisa que eu sempre digo: quem vai nos salvar, né? Quem poderá nos defender, né? Como dizia lá no seriado do Chapolin, né? Quem poderá nos defender? Infelizmente, ninguém. Muitas pessoas nos últimos dias me perguntaram sobre essa questão do Três Iatras, o que eu acho disso. Eu acho que é mera manipulação. Eu ainda estou dizendo que acho, mas com quase um pingo de certeza. Porque a maioria dessas publicações vem de uma única agência. Uma única agência divulga tudo aquilo, né? Não existe, eu não vi nem um astrônomo amador publicar algum tipo de coisa falando sobre alguma filmagem ou algum telescópio que não seja da NASA ou da ESA ou de qualquer outra falando sobre isso. E aí, como eu sempre digo, né, cara, sempre eles vão caracterizar como um ataque alienígena, porque eles estão vindo nos destruir por causa disso. Eu vou falar a mesma coisa que eu disse hoje para minha psicóloga hoje. Ela fez essa pergunta, assim como uma outra pessoa fez no meu trabalho. Não vai acontecer nada. Tudo isso é apenas manipulação. Aqueles que dominam esse mundo querem colocar vocês para sempre estarem sofrendo. Porque pessoas que sofrem, pessoas que ficam mendigando, pessoas doentes, pessoas famintas, elas não têm força, discernimento para questionar o sistema. O sistema já foi moldado para se retroalimentar e colocar você como sempre viver escravo de alguma coisa. Você sempre tem que depender de alguma coisa. Você nunca é livre para fazer algo. Tudo é o Estado que tem que mandar. É o governo oculto que gerencia tudo isso. São pessoas como o George Soros que traz umas ideologias malucas para colocar um contra todos e todos contra todos. Dividir para conquistar, né? Que é assim como dizia no livro A Arte da Guerra. E aí as pessoas não percebem isso. Aí você fala, explica, mostra, eu venho aqui, falo nos vídeos, né? Eu fazia as lives aqui, só que as lives levam muito tempo. Se eu fosse falar tudo que eu tenho para falar aqui, eu levaria dias e dias aqui falando. Só que as pessoas não veem. Ah, mas você está querendo visualização. Eu tenho outras fontes de renda. Eu não preciso desse canal aqui para sobreviver. Esse é um trabalho que eu faço de abrir a mente de todos vocês, porque assim como quando eu descobri que eu era apenas um prisioneiro aqui nesse mundo, eu passei a buscar que tipo de prisioneiro eu seria nesse mundo aqui. Porque se você acorda de manhã e não se faz essa pergunta, de onde você veio,
por que você está aqui, para onde você vai, então realmente você está adormecido. Porque quando você olha lá fora e vê tudo o que está acontecendo e você não para um minuto para pensar por que isso acontece, então realmente você está adormecido. E como eu sempre digo, pessoas adormecidas, elas preferem ficar adormecidas. Não é à toa que a gente vê isso no filme do Matrix, né? Quando um daqueles que faziam parte da Matrix, que tinham sido despertado, ele prefere voltar para a Matrix, porque ele percebe que viver, né, como um prisioneiro era melhor. Porque quando ele está por fora do véu da realidade, ele descobre que o mundo não é aquilo que foi apresentado para ele, o sofrimento e a dor é muito maior. Por isso que a grande parte das pessoas que me questionam muitas coisas que eu digo aqui, elas têm um medo de descobrir esse véu da realidade, de olhar de fora para dentro e entender que realmente tudo isso aqui foi desenhado para ser como a gente vive. Olha as imagens que eu mostrei para vocês aqui. E isso aqui é só o que a imagem, que a IA representa daquilo que saiu da mente de um ser humano. Um ser humano escreveu esse prompt, um ser humano que idealizou tudo isso. Tudo está no universo mental e é projetado aqui. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de desenho e a gente observa isso aqui, representa aquilo que eu falo aqui, a psicosfera do planeta Terra está doentia. E como a gente resolve isso? Fazendo uma reforma íntima. Quando todo mundo parar para pensar que nós temos Deus dentro de si, nós somos centelhas divinas, que nós somos uma centelha do universo da criação, que a partir do momento que eu faço algo para o outro, eu estou ferindo a mim mesmo, o mundo vai mudar. Um mundo sem guerra, sem fome, sem destruição, sem pessoas desempregadas, sem pessoas doentes. Você acha mesmo que a cura do câncer não existe? A cura do câncer já existe há mais de 400 anos, mas você não tem acesso a ela. Aí eu te dou um exemplo, você nunca parou para se perguntar por que esses grandes líderes do mundo aí, né, que preenchem cargos políticos, cargos econômicos e financeiros na sociedade, por que eles vivem tanto tempo? Tantos e tantos tempos. David Rockefeller foi um dos caras que fez mais de 11 cirurgias, fez 11 transplantes de coração para continuar vivendo. Se hoje você enfrenta uma luta com o câncer, saiba que você vive essa luta porque pro sistema isso é uma coisa boa. A maior parte das doenças hoje não tem cura, não é porque nós não somos capazes, é porque o sistema quer que seja assim. Apenas a elite, os dominadores do mundo é que tem acesso a essas tecnologias aí. E aí você fica aí brigando por causa de política, por causa de religião, por causa da bandeira do A, B, C ou D, enquanto as coisas mais importantes que eu falo aqui nesse canal você não presta atenção. Você ri, você faz piada, você faz comentários dizendo como as pessoas, como pode existir um canal como esse. Esse canal existe para abrir a sua mente, para mostrar para você que você tem uma autenticidade. Você não é Maria vai com as outras. Uma vez eu dei um exemplo aqui, pense numa coisa ruim que você gostaria de fazer comigo aqui, você que não gosta do meu canal. Você vai ver que você vai pensar tantas e tantas coisas horríveis que você vai fazer comigo. Isso está no universo mental, está na psicosfera da Terra. Agora pense numa coisa boa que você faria para mim. Se vier umas duas coisas na sua mente é muito. Mostrando o quê? Que o nosso planeta está doente. Nossa psicosfera está tão doentia que todas as pessoas vibram esse tipo de energia. É por isso que tem guerras, por isso que tem assassinato, tem violência disso, daquilo. E quem pode resolver isso? Nós mesmos, não tem outra forma. Não adianta vir aqui, porque a igreja falou isso. Cara, se você acredita na igreja, na religião, na Bíblia, esse canal não é para você. Esse canal é para pessoas de mente aberta, de questionadores, daqueles que buscam entender o que o mundo significa, que interpreta, analisa e vê se faz sentido na nossa existência. Esse canal é para esse tipo de pessoa, que já transcendeu esses limites dos dogmas religiosos, de pessoas que já cansaram de ficar presas em costumes que não existem explicações, de igrejas que fazem rituais ocultistas e dizem que os ocultistas, aqueles que estudam a verdade não dita,
que são demoníacos, que são das forças das trevas, quando na verdade eles o fazem. Olha só o que a Igreja Católica faz. Você acha que aquilo ali é o quê? Tem tantas e tantas entidades que fazem coisas do tipo, mas estão lá julgando os espiritualistas, os universalistas. Tudo que eu mostrei aqui para vocês foi uma mera representação daquilo que o mundo é. E nós que somos aí, né, buscadores da verdade, aqueles que estão buscando um entendimento maior para sair dessa matrix aqui, a gente tem que viver cada dia mais isolado, se desvencilhando das forças trevosas que estão por aí, porque esse mundo é dominado. Esse mundo tem um dono. Você é apenas mais um escravo que está aqui nesse planeta. Como eu sempre digo, existem escravos VIP e outros escravos vassalos, como nós, né? Os escravos VIPs estão lá na elite, né? São bilionários. Esses são os escravos VIPs, né? E o restante está vivendo como a massa, lutando para todo dia ter o pão de cada dia. E aí, veio alguma força suprema salvar a gente? Tive que dar um espirro aqui. E aí, veio alguma força salvar alguém aqui? Na época que teve aquelas enchentes lá, veio alguém salvar as pessoas que estavam lá? Na época que teve aqueles deslizamentos lá em Brumadinho, em Mariana, veio alguém salvar aquelas pessoas? Veio Asta, Asteran, veio o Comando Asta, veio a Shelian, veio o Anjo Gabriel, veio... Não veio ninguém e não vai vir ninguém. Nós estamos por nossa conta própria, então não se iluda de achar que esse planeta está perfeito, é só vibração positiva, porque a transição planetária ela é muito mais fantasia do que realidade. Ah, eu já acreditei nisso? Já acreditei. Também já acreditei. Mas infelizmente, quando você começa a desvencilhar, já falei tudo errado. Desvencilhar, até né, esqueci a palavra. Quando você desvia de todos esses pedacinhos de verdade que você vai descobrindo, quando você olha, é tipo como você assiste um filme. Quando você assiste da primeira vez, você tem uma forma de ver. Aí você assiste na segunda vez, você começa a perceber uns detalhes que você não tinha visto. Aí você assiste mais uma vez, aí você pensa, pô, cara, eu não tinha visto isso aqui. Então, basicamente é isso. Aqui nós buscamos a verdade, nós buscamos a cada dia entender tudo isso que nós estamos vivendo. Sei que vai ter gente que vai falar, mas a vida é para ser vivida. Claro, a vida é para ser vivida, mas será que realmente você está vivendo a sua vida? Será que quando você acorda todos os dias para ir trabalhar, naquela mesma rotina de sempre, preso no tempo cíclico, todos os dias, será que realmente isso faz sentido? Será que é assim que deveria ser? Assiste a minha playlist aqui do Hercólobos aqui e veja como os venusianos vivem. Eu já falei isso aqui várias vezes, cara. Várias vezes eu já falei para vocês. Veja como os venusianos vivem ali. Se aquilo para mim realmente é uma vida. Você é livre para fazer o que você quiser, desde que você não fira outras pessoas. Você é livre para ir e vir e fazer o que quiser. Você tem acesso a tudo e tudo é de todos. Você tem uma casa, você tem comida, você tem roupas, você tem veículos, você tem naves, você pode ir e vir para qualquer planeta. É assim que os venusianos vivem. Da mesma forma que essa semana muita gente falando sobre a ida na Lua, né? Eu vou dar mais uma dica, assista o filme Como Vender a Lua. Aí você volta aqui e coloca nos comentários o que você pôde ver naquilo ali. Se nós tivéssemos ido na Lua, a gente deveria estar fazendo excursão para ir passear na Lua final de semana e não ficar gastando milhões para ir na estratosfera só para poder sentir a gravidade e voltar para a Terra. E eu vi várias pessoas essa semana no Facebook brigando, literalmente, umas com as outras, um dizendo que foi, outro dizendo que não foi, outro questionando disso e daquilo. É simples. Os soviéticos foram os primeiros aí para a atmosfera. A ida na Lua foi só uma combinação na época da Guerra Fria, para dizer nós somos os todo-poderoso. Foi um acordo entre eles e eu já falei sobre isso daqui na época das Olimpíadas da Rússia lá. O pessoal queria,
né, banir a Rússia. O que que o Putin disse? Então eu vou liberar os arquivos secretos lá da ida de vocês na Lua. Eles foram e voltaram atrás. Por quê? Porque eles já comprovaram que não foram. Não tem como você ir na Lua. Mas as pessoas insistem em acreditar que o Elon Musk vai para Marte, então tudo bem. A menos que ele descubra um portal, uma ponte de Einstein-Rosen, ou ele tem um portal dimensional que vai levar ele diretamente para lá, beleza, eu até acredito que vai, mas achar que ele vai sair daqui numa navezinha da SpaceX para lá, eu acho muito difícil isso acontecer. Enfim, a gente já está falando de tantos outros assuntos aqui, mas hoje eu só queria trazer isso para vocês. Cuidem da mente de vocês, dos pensamentos, se vistam de um manto de proteção, porque o mundo está cada dia mais doente. E se a gente não se policiar, vai ficar cada dia mais difícil ainda para a gente. Nós, como buscadores da verdade, em busca de uma expansão de consciência mais aprimorada, a gente precisa se proteger e saber com quais problemas nós estamos lidando a cada dia.